Queridos irmãos e irmãs, vamos estar na liturgia do quarto domingo da Páscoa, ano litúrgico C. Lembrando que hoje celebramos o Domingo do Bom Pastor, o Dia Mundial de Oração pelas Vocações e também o Dia das Mães. Os textos que nos são apresentados para reflexão, com primeira leitura, do Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 14, depois versículos de 43 a 52. O salmo responsorial é o Salmo 99, como segunda leitura do livro do Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, depois versículos de 14 a 17. O Evangelho é o Evangelho de São João, capítulo 10, versículo de 27 a 30. Iniciando a reflexão a partir do Evangelho, que nos apresenta apenas 4 versículos, nós poderemos correlacionar estas festas que celebramos hoje. O Bom Pastor, o Dia das Mães e a vocação. O primeiro versículo do Evangelho vai dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas não se perderão. O segundo versículo fala que Jesus, como um bom pastor, vai nos dar a vida eterna. E nós, sobre a sua proteção, não nos perderemos. O terceiro versículo vai dizer, através da boca do pastor: o meu Pai é maior. Ninguém poderá tirar as ovelhas das minhas mãos. E o quarto versículo vai dizer apenas: eu e o Pai somos um. Ou seja, o pastor é um com o Pai. Agora, correlacionando o bom pastor Jesus com uma boa pastora, que são as mães, vamos entender a preocupação tanto de um como de outro, para que nós possamos ouvir a sua voz e conhecer o projeto de salvação que eles têm, tanto Deus como a nossa mãe, para que nós possamos encontrar a felicidade e, consequentemente, o caminho do reino dos céus. E aí, quando nós ouvimos que as minhas ovelhas ouvirão a minha voz, como é importante ouvir a voz de Deus e colocá-la em prática. Como é importante ouvir a voz da mãe e colocá-la em prática. Porque a preocupação é com a salvação daqueles que são filhos. E nós somos filhos de Deus. E nós somos filhos amados das nossas mães, que têm essa grande preocupação de nós encontrarmos o caminho da salvação para podermos um dia chegarmos ao céu. E aí, nessa correlação entre Deus, na pessoa de Jesus Cristo, bom pastor, como as nossas mães, são pastores, pastoras, que vão atrás da ovelha perdida para encontrá-la e restituí-la novamente ao redil.
E muitas vezes, quando encontramos essa preocupação em Deus, essa preocupação em nossas mães de resgatar quem está perdido, nós corremos o risco de achar que Deus ama mais uma pessoa do que a outra, que a mãe ama mais um filho do que o outro. Na verdade, não é esta a realidade. A realidade é que a mãe ama mais o filho pequeno até que ele cresça, porque precisa de mais cuidado. A mãe ama mais o filho doente até que ele sare, porque precisa de mais cuidado. A mãe ama mais o filho que está longe até que ele volte, porque precisa de uma maior preocupação. E aí vejamos nesta dinâmica do amor de mãe a mesma dinâmica do amor de Deus para conosco. Quando estamos como ovelhas pequeninas, ele vai ter um cuidado maior. Quando estamos como ovelhas feridas, doentes, machucadas, ele terá uma preocupação maior. Quando estamos como ovelhas longe do redil, ele é capaz de deixar as 99 no redil e atrás da ovelha que está longe até reencontrá-la e trazê-la de novo para o redil. E aí encontramos esse profundo amor de Deus para conosco, como também esse profundo amor de mãe para com seus filhos. Mesmo porque a intenção de Deus, a intenção da mãe é infundir em nós o segundo versículo do Evangelho de hoje, quando vai dizer que Deus quer nos dar a vida eterna e nós não nos perderemos. E quando obedecemos a esta realidade de orientação de Deus para que voltemos para o redil, orientação da mãe para que nós voltemos a viver no seio da família, nós vamos compreender que a preocupação é para que nós nos tornemos unidos, em comunhão, como família. Isso é muito próprio das mães. Vejamos, dentro de uma família, quando se perde a mãe, quando a mãe falece, a família se dispersa. Porque a mãe tem esse jeito muito próprio, esse amor muito próprio de manter a família unida, onde os filhos continuam, depois de muito tempo de perderem um pai, de se unir na casa da mãe para refeições de domingo, para o almoço, para estarem conversando, para estarem em comunhão. Caso contrário, não. Quando o contrário se perde a mãe, a família se dispersa. E a grande preocupação da mãe é que os filhos não se percam, como é a grande preocupação de Deus, que nós não nos percamos. Tanto é que, como Deus, a mãe tem os seus mandamentos. Cuidado com quem você anda. Acorde cedo para estudar, para procurar um trabalho. Leve um agasalho, porque vai fazer frio. Não deixa de ir à missa. Vai nos dando seus mandamentos. E os mandamentos são direcionamentos para aqueles que viverem esses mandamentos, encontrarão de fato a felicidade e o caminho da comunhão.
E o terceiro versículo que fala que o meu Pai é maior e ninguém pode arrebatar nenhuma das minhas ovelhas de suas mãos. Nós estamos confiantes nas mãos de Deus, porque Deus sempre se preocupará em nos acompanhar na nossa caminhada, na nossa situação de vida. E esta preocupação se dá principalmente quando há uma rebeldia das ovelhas. E como que nós precisamos sempre sermos gratos a Deus, porque Ele, como pastor, não só se preocupou com as ovelhas, mas foi capaz de dar a vida para que elas não se perdessem e não fossem arrebatadas pelo lobo. Por isso, nós temos uma grande dívida para com Deus, porque com a sua própria vida, Ele nos resgatou da mão ou das patas do lobo que queria nos devorar. A mesma coisa podemos aplicar nesse paralelo Dia das Mães para com as nossas mães. Já pensou se nós tivéssemos que pagar tudo aquilo que as nossas mães fizeram para nós desde quando nós nascemos? Quantas noites sem dormir? Quantas vezes ela teve que ir para o fogão fazer comida, teve que ir para o tanque lavar roupa, quantas vezes teve que nos levar para o médico. O preço que nós tínhamos que pagar é incalculável. E aí, no amor de mãe para conosco, ela não nos cobra nada. O amor de Deus para conosco, Ele não cobra nada. Ele só pede aquilo que nos ensina o Evangelho. Ouve a minha voz. Não se perca do caminho da vida eterna. Não caia das mãos de meu Pai, porque ninguém tem a força de tirá-los da mão do meu Pai, só se voluntariamente nós decidirmos deixarmos o redil e andarmos por aí sobre o grande perigo do lobo. E aí entendamos as promessas que Deus faz para nós através dos seus mandamentos, que Jesus vai resumir em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Amar a Deus é de fato o que a mãe deseja para os seus filhos. Amar o próximo, que são os nossos irmãos dentro da família, os nossos familiares, que devemos amar primeiramente, é o que as mães desejam para a sua família, para os seus filhos. E diante desta realidade, Deus coloca até um dos mandamentos para que haja essa harmonia entre os filhos com os pais, que é o 4º mandamento. Honrar pai e mãe. E este mandamento é o único mandamento que vem acompanhado com uma promessa. Nenhum dos 10 mandamentos tem uma promessa que o acompanhe. Esse sim, porque vai
na sua totalidade, nos dizer: honrar pai e mãe para que sejam abençoados na terra. Filhos que são ovelhas rebeldes, que não ouvem a sua mãe, o seu pai, fica privado da bênção de Deus. E aí entendamos que precisamos rezar todos os dias pelas nossas mães vivas e também rezar pela alma das nossas mães que já faleceram, para que assim possamos mostrar este amor profundo por essas pessoas que nos colocaram no mundo, por esse Deus amoroso que nos deu a vida, para que na felicidade desse relacionamento entre filhos de Deus e Deus, entre mãe e filhos, possamos um dia juntos alcançarmos a vida eterna, que é o projeto primeiro de Deus para toda a humanidade. O Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feliz Dia das Mães para todos.